pro churrasco e levar meu computador, gente. Ficar 1 hora ali, mas dizer, não, gente, eu vou ter que abrir aqui porque eu preciso terminar esse projeto. Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Isabelle, eu tenho 19 anos e estou aqui com a Franciele, 26. Ieda, 22. Júlia, 20. Gabriel, 25. E a gente decidiu hoje fazer uma coisa um pouco diferente. A gente decidiu fazer uma roda de conversa voltada para a graduação na fase pandêmica. Como foi o nosso estudo nessa fase pandêmica, como que foi quando a gente voltou da pandemia para o presencial. E aí também a gente vai abordar um pouco das nossas ansiedades em relação à faculdade, das nossas inseguranças em relação à arquitetura. Acho que falar um pouco sobre como foi a graduação na fase pandêmica é muito importante, porque eu, por exemplo, vim aqui achando que, comecei a faculdade de arquitetura. Eu comecei porque eu queria que ela fosse presencial, porque eu acho que eu aprendia melhor presencialmente do que EAD. E aí eu me inscrevi no curso e não deu um mês de faculdade, aí já veio a pandemia, e aí foi uma realidade totalmente diferente. Eu acho que até o pessoal da faculdade sofreu um pouco, porque a gente não tinha esse suporte técnico, né? O AVA, era só o AVA e é isso, não tinha... A gente teve que se adaptar para o Google Meet, para o Forms também. Então acho que muita gente sofreu, eu sofri bastante, mas teve seus pontos positivos, muita gente aqui gostou. Realmente, eu gostava muito de poder acordar e continuar de pijama, assistir as aulas, gostava de poder comer a hora que eu quisesse, sair também com o celular e, sei lá, fazer alguma coisa. Muitas vezes eu saí de casa com a aula ligada no celular e eu tava, sei lá, fazendo a unha lá no salãozinho e tal. E essa liberdade de fazer os horários foi muito boa, porque o IFRA é muito longe, né? A gente tem que se deslocar, fazer uma distância enorme, às vezes para assistir, sei lá, uma aula, e aí era muito complicado. Só que teve, assim, no meu ponto de vista, eu não aprendi muita coisa no EAD, mas isso foi por mim, porque eu também não me esforçava, dava pouca importância, e aí eu desanimei bastante quando veio EAD, porque eu queria uma faculdade presencial, e aí eu não via ninguém, não tinha esse contato presencial com professores, com os meus colegas de classe, que eu acho que era uma coisa muito importante, logo de início também. Bem, eu sou da turma 2018, então eu já tinha 2 anos, né, fazendo faculdade, então a gente tinha uma certa rotina, já estava acostumado na parte presencial. E pra gente, quando a gente mudou, assim, de fato pra pandemia, foi um baque inicialmente. Porém, a nossa rotina, né, durante estudos era muito puxada, a gente ficava a parte da tarde, a parte da noite. Muitos ficavam de forma direta, vinham 1 hora da tarde e iam embora 11 horas da noite. Faziam suas alimentações aqui na cantina só com lanche, ficavam de forma, assim, muito estressante. Então, quando a gente foi pra casa, na pandemia, de início foi um susto, porque a gente achou que ia voltar rápido, né? Então, até se adaptar às formas de fazer projeto, às formas de fazer os trabalhos em grupo, foi um baque. Muita gente da minha turma desistiu, não quis continuar no semestre, outros persistiram, e acabou sendo, assim, muito bom, porque foram 2 anos que a gente continuou aí de forma online, né, na pandemia. E muita gente gostou, porque você tinha muita liberdade. Você podia se alimentar a hora que você quisesse, porque você estava em casa, você podia ficar com qualquer vestimenta, você tinha tudo muito rápido, né? E eu falava assim, porque a gente tem uma certa tempo que gasta no deslocamento para vir no IFRA, você tem que tomar banho, você tem que se preparar, você tem que pegar seu material e juntar. Não, ali na sua casa você já deixa tudo ali em cima da sua mesa e só abre o computador e entra numa chamada. Depois que você sai ali, já sabe o que você vai fazendo, às vezes durante a aula você vai fazendo outros trabalhos, coisas que a gente adiantava muito. Então, assim, de certa forma foi muito bom. Foi um baque, foi algo que a gente teve que mudar, mas depois que a gente aprendeu se tornou algo muito agradável.
Só comentando o que você disse que era mais rápido. Realmente, a gente vive comparando, porque parece que na pandemia dava muito tempo de fazer os trabalhos. E hoje em dia é muito corrido, porque, tipo, eu chego do serviço meio-dia e meio eu já tenho que estar aqui. E daí eu não chego em casa umas 10 horas, eu não tenho tempo pra fazer trabalho. Quando eu tava em casa, era entre as aulas e dava pra fazer. Então era muito mais tranquilo pra entregar os trabalhos. Fran, isso que você falou é algo muito interessante, porque assim, a gente precisa saber filtrar, né, aquilo de bom que esse momento trouxe também, né? Ele ajudou até de certa forma a atualizar muitas coisas que só talvez seriam atualizadas daqui, não sei, 10 anos, né? Talvez teve uma grande diferença de metodologia, os professores e os alunos precisaram se atualizar em formas de poder ensinar, facilitar. Eu acho que isso é algo até que, igual você falou, ajuda a acelerar o processo. Muitas vezes a gente não ter que vir aqui só para assistir uma aula, 2 aulas, né, e ter que voltar, se deslocar essa distância toda. Então isso talvez também possa até facilitar para o futuro algumas matérias que não exigem tanto a parte prática, né, poder também ser de forma remota, né, matérias que não exigem tanto você colocar a mão na massa ali, às vezes ter trabalhos em grupo. Isso pode facilitar bastante esse processo de uma nova reestruturação de ensino que, né, a gente vê ser necessário também, né? Sim. E é interessante que tanto os alunos como os professores, eles tiveram que se adaptar a isso. Eu lembro que eu sou da turma 2019 e eu entrei no início do ano 2019. A gente teve um ano de presencial e em 2020 já começou a pandemia ali logo no início, mais no início do ano. E eu lembro que no início estava todo mundo muito perdido e não era só os alunos, eram os professores e a própria diretor de ensino. Os professores faziam muitas reuniões para chegar a um consenso ali de como que ia ser, se esperava a pandemia passar ou se já começava dando algumas aulas pouco a pouco, ou se dava já o horário completo mesmo online. E eles chegaram a um consenso que seria melhor para a gente manter uma rotina de estudos. Só que no início a gente não sabia muito bem como fazer isso, né, como conciliar, e os professores eles tiveram que correr atrás, né, então eles aprenderam. E é legal olhar que tanto os alunos como os professores, hoje a gente consegue se adaptar nas duas formas, né, no presencial e no online, para uma futura modificação do PPC. Isso que você falou de rotina, para alguns foi muito produtivo, para a maioria aqui, né? Só que a gente também viu muitos casos, né, de pessoas que sofreram bastante estudando dentro de casa, né? Pessoas que às vezes tinham problemas familiares, pessoas que às vezes tinham filho para criar, tinha que fazer comida, limpar a casa, marido. Então, assim, teve muitas dificuldades de conseguir concentrar, às vezes barulho no vizinho, né? Então, assim, para algumas pessoas isso foi muito complicado, porque até desestimulou bastante, pessoas acabaram desistindo, né, de um sonho, né, por conta dessas dificuldades que foi, né, porque assim, todo mundo pegou muito de surpresa, né, a gente estava no primeiro mês, né, eu também sou da turma de 2020, a gente estava no primeiro mês, e eu confesso que de início eu falei assim, não, acho que vai ser melhor para mim, e realmente no início foi, mas acabou que com o passar do tempo a gente foi vendo algumas coisas que ficaram meio desprovidas pra gente, né? Muitas coisas a gente acabou não conseguindo render, né, da forma que seria, por exemplo, uma matéria pra gente que é essencial, que é projeto, né? A gente poder se reunir com a dupla, conversar, ver o que dá pra fazer, né? Então, assim, a pandemia ela trouxe algumas coisas positivas para alguns e para outros já não foi tanto, né? Então, no quesito de projeto, tem a minha parte de experiência, né? Por exemplo, quando a gente tinha que se reunir aqui no IFRO presencialmente para ter assessoria com os professores, parecia que a gente tinha pouco tempo, era cerca de 15 minutos, somente isso. Então, você também não conseguia ter muito proveito, assim, nessa parte de assessoria. Porém, no online, eu chegava a ter meia hora de assessoria.
porque o professor ele se disponibilizava a ter mais períodos, ele fazia alternadamente, né, em dias diferentes e atendia todos com mais tempo. Então eu consegui sanar muitas das minhas dúvidas que eu tinha de forma online. E também para minha dupla de projeto a gente se reuniu, a gente ficava horas, ficava de madrugada, coisa que não ia ser possível presencialmente, né? A gente só se reunia aqui no IFRO ou ia um na casa do outro, mas bem esporádico, assim, nada muito frequente. Então teve esses dois lados. Eu acho que a parte de comunicação no início, até eles desenvolver ferramentas, de ficar riscando, né, o projeto e demonstrando onde que teria que melhorar, isso aí realmente demorou um pouco, mas no final já tinha essas certas ferramentas, né, no Google Meet que os professores utilizavam. Mas pra mim foi assim, de boa, nesse quesito de atenção, né? Eu tive muita atenção assim por parte dos professores. Eu acho que essa parte de projeto, inclusive, seria ótimo adaptar agora, porque, por exemplo, assim, na nossa grade, tá, que a gente tem 5 aulas de projeto numa tarde só. Só que a gente nunca fica 5 aulas tendo material, isso é óbvio, é geralmente assessoria. E se isso fosse no EAD, cara, ia ser demais, eu ia ficar em casa, ia estar produzindo, porque eu ainda não tenho meu notebook, eu tenho só meu computador, então ele tá lá na minha casa. Se eu estivesse lá, eu estaria produzindo mais. Mas a gente conseguiu adaptar muita coisa do EAD pra nossa realidade, tipo, o encontro das duplas no Meet. Nossa, pra mim e pra Júlia, tipo, funciona super bem. A gente chama a dupla do Meet. A gente vai uma na casa da outra só quando é tipo de extrema urgência e não tem outra escolha. Mas o Meet, essa ferramenta é muito bem utilizada. Isso que você falou dos horários, né, das 5 aulas. Sim. Na nossa turma era feito da seguinte forma, eram divididos já de meia e meia hora quem ia ser assessorado e deixava o link. Quem quisesse assistir a assessoria do outro colega, poderia assistir, era muito bom. Eu assistia todos quando eu podia, porque certas dúvidas que eu tinha já eram solucionadas com outro colega, então eu aproveitava para ver outro tipo de dúvida. E quem não podia ter tempo ou queria não ficar estressado, não ter ansiedade em vendo o projeto alheio, porque tem muito disso, né? Quando você vê uma pessoa produzindo mais do que você. E na minha sala tem muito, gente. Sim. Tem gente que é muito esforçado e que faz tudo muito rápido, já não é o meu tipo, eu sou uma pessoa que demora mais. Então tinha esse certo quesito, mas quando eu não tava bem, quando eu preferia não assistir. Mas quando eu tava de boa, eu acabava assistindo dos colegas e acabavam... Era muito bom, porque tipo, nem todo dia eu também tava disposta a assistir, mas tinha um dia que eu tava tipo, eu acho que eu quero ser humilhada. Aí eu reassisti a aula que era gravada. E essa ferramenta de gravar a aula, cara, salvou muito a minha vida. Tipo assim, às vezes eu realmente não tava, tipo, porque tem dia que a gente não tá afim de escutar ninguém. Aí esses dias eu deixava a mão, eu falava, não. Só entrava na aula pra ter lá meu rosto e pra você falar, tadinha, pelo menos ela entra, né? Mas aí eu ia lá e reassistia e colocava às vezes a aula em 2 vezes e reassisti muita assessoria de projeto porque nem tudo eu conseguia captar lá na hora. O professor falava, olha, eu acho que vocês podem melhorar nisso aqui. Mas aí eu ia lá, reassistia, principalmente a parte da minha assessoria, eu reassistia pra ver o que ele tinha falado e reassistia a assessoria das outras pessoas também. Essa parte de gravar a aula e deixar disponibilizada no Ava foi, tipo, cara, acho que é um dos pontos positivos também, porque consegui estudar, olha, é ótimo. Inclusive, eu ainda assisto. A gente teve aula de Revit e ficou salvo no meu drive, então direto eu volto nas aulas gravadas. Essa parte de assistir é muito bom, eu sinto falta, porque agora eu tenho assessoria de TCC e daí eu gravo no WhatsApp a conversa, porque eu fico muito nervosa, às vezes eu não consigo lembrar, então eu continuo gravando, que daí depois eu fico escutando ali, né, meu orientador falando, e era um dos recursos muito bom mesmo. Igual eu falei, eu acho assim que foi muito específico de cada aluno. Para mim, particularmente, na minha casa foi fácil, eu não tive tanta dificuldade com isso, mas teve pessoas que foi muito diferente. Assim, eu acho que a questão do aprendizado, ele exige mais do aluno do que do professor, isso tanto no presencial como no online. Para mim foi bem mais fácil o EAD por toda a questão emocional, né, que eu sou de fora, eu sou daqui da cidade, eu sou velha aqui
aproximou muito o contato com os professores, né? Muitos disponibilizaram o WhatsApp pessoal deles e realmente vai muito da forma de aprendizado, né? Porém, também tem metodologia de ensino. Alguns professores se adaptaram bem melhor porque já produziam alguns slides, já sabia melhor como se localizar. E outros que ainda era aquele método tradicional de fazer prova, né? Métodos de avaliação tradicionais sofreram um pouquinho, porque no início eles ficavam ali colocando muitas atividades pra gente fazer. Todo encontro tinha um resumo para você entregar no AVA, alguma coisa, porque eles queriam que você estivesse ali em cima. Não entendendo que aquilo ali causava mais ansiedade, mais estresse na gente. Então, mas assim, foi de boa, a gente conversou muito com eles durante esses 2 anos e falava, não tá dando certo, tá ficando exaustivo, e eles acabaram mudando, muitos deles mudaram a forma de avaliação, nos escutaram e trocaram, então realmente assim, tem suas duas vias, né? Eles foram muito compreensivos no meu ponto de vista, porque tinha tanto alunos que tinham uma estrutura boa em casa, né, como alunos que não tinham uma estrutura boa em casa, não tinha uma internet legal. Computador, Verdade. Mas Verdade. o IFRO disponibilizou até isso. Acho que que nem a gente tava falando mais cedo, acho que o ensino ficou um pouco mais humanizado. Um pouco não. Nossa, ficou muito mais humanizado e é bizarro pensar porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tinha que focar na nossa faculdade, que estava numa forma diferente, a gente tinha que focar também na doença que estava no mundo afora, por exemplo, assim. O mundo acabando e a gente... Meu Deus, exatamente. Porque, tipo assim, a gente tava tendo matéria e já aconteceu mesmo comigo. Eu tava tendo matéria e eu vejo o grupo da minha família e minha avó testando positivo pra Covid, super mal lá, e eu ficava, tipo, perdida, sabe? De mãos atadas. Eu falei, meu Deus, o que eu presto atenção agora? Meu psicológico tava, tipo, extremamente abalado. Já aconteceu de eu perder pessoas muito importantes, muito próximas a mim, e eu ter que, no dia seguinte, entregar projeto e trabalhar e estudar. E assim, nossa, foi uma realidade muito, muito difícil. E então, nesse sentido de aprendizado, eu acho que foi bem difícil pra mim, porque, assim, lá na minha casa, de boa, não tinha nada muito, assim, interferência. Só meu celular mesmo que me interferia muito. E, como eu disse, eu preferia muito o ensino presencial, porque eu tinha que tirar um dia pra ir pra faculdade e, né, a gente vem pra faculdade pra estudar. Então, assim, quando eu tava na minha casa, eu ficava... Acho que o meu cérebro relaxava demais, eu não sei o que tá acontecendo. E eu não prestava atenção em nada. E mesmo eu reassistindo as aulas, eu tava reassistindo as aulas pra conseguir fazer a prova. Não era pra estudar, pra realmente aprender, sabe? Era só pra tirar nota e passar de ano. E aí foi bem difícil essa parte de aprendizado pra mim. Já aconteceu do professor passar a prova e eu vou lá reassistindo, ler a questão, vou lá, reassisto a aula e respondo, entendeu? Já aconteceu muito isso. Então isso basicamente eu tava colando, né, se a gente for analisar, porque... Mas você aprendeu muito mais, né? Se a gente for analisar, sim. Eu vejo assim, no meu caso, algo que eu sofro bastante hoje que é bom, mas ele tem os seus problemas, inclusive os professores cobram muito isso da gente, principalmente em projeto, que é a coisa de você fazer as coisas manualmente, né? Desenhar, primeiro passar tudo para folha, risca, volta, transformar isso primeiro na folha para depois ir para o computador. Isso é algo que, para mim, eu tive muita facilidade, né, com software, modelador, eu tive muita facilidade, né, de poder aprender e de forma até rápida, né, comparado a alguns colegas que tiveram um pouco mais de dificuldade, mas em contrapartida também eu sofri bastante com essa questão de desenhar à mão, né, que para o arquiteto é importante também, né, porque às vezes a ferramenta ela pode acabar te mobilizando bastante, você fica mais preocupado em arrumar uma parede que está às vezes dando algum erro, uma porta, alguma coisa que realmente ali, né, quebrando a cabeça com a parte conceito, com uma parte do partido que você está fazendo dentro do seu projeto, né? E também a questão de estudo, né? Por exemplo, hoje dentro da sala de aula eu sofro bastante para poder conseguir escrever de forma mais rápida, conseguir prestar atenção e escrever ao mesmo tempo, porque eu acostumei a estar olhando em uma tela e estar digitalizando de forma bem mais rápida do que escrevendo, né? Então, para mim hoje eu estou tentando ainda entender até onde isso é bom, até onde isso é ruim, né? Mas foi algo que eu fui forçado a me adaptar ali durante a pandemia. Sim, a minha turma mesmo, ninguém
utiliza mais caderno. Todo mundo no OneNote, cria o caderno lá no OneNote mesmo e faz todas as anotações. Compartilha com o outro. Ficou muito disso, né? Muito do digital. Ninguém tem mais folha ou cadernos, né? Bem, sobre a volta presencial, muitos da minha turma fizeram baixo-assinado, não queriam voltar de jeito nenhum, porque como muitos no primeiro semestre da pandemia desistiram, depois que eles se acostumaram que era o novo jeito, ficaram devendo muitas matérias e era o jeito mais rápido e fácil de você pagar matérias em outras turmas, né? Porque você não precisava vir, você conseguia adequar bem direitinho no seu horário. Então muita gente ficou muito chateada quando teve que voltar presencialmente, né? Então foi um baque, assim, ninguém queria voltar, de jeito nenhum. Eu fiquei feliz, assim, no sentido porque, poxa, finalmente a gente pode voltar porque deu uma acalmada na doença em si, mas realmente eu sofri bastante de ter que readaptar a minha rotina, porque quando eu tava me acostumando, né, com a rotina lá e tal, aí ter que voltar de novo e me acostumar de novo com a rotina, que a faculdade é meio pesado, né, ainda mais sendo integral no nosso caso, e aí teve muita, até hoje a gente tem muita, assim, por exemplo, numa tarde a gente tem 3 aulas e aí tem um intervalo enorme para daí ter outras aulas de noite e como a minha casa é longe do IFRO, aí eu às vezes acho que não compensa ficar voltando, né, indo e voltando, aí eu fico direto aqui, então assim, poxa, eu poderia estar na minha casa adiantando algum outro tipo de trabalho ou algo assim, e aí ter que readaptar a minha rotina é muito complicado, e que nem a gente estava falando mais cedo, não dá mais tempo de fazer as coisas que antes no EAD dava. Era muito tranquilo fazer os trabalhos e agora é ficar de madrugada e nossa, é complicado. E acaba que quando você está no presencial, você encontra aquele seu colega e fica contando sobre outras coisas da vida. Exato. O tempo que você ia ficar ali fazendo, você acaba conversando e descontraindo, né? Então tem toda essa interação extra. Sim. Pessoal, só um comentário rapidinho, se vocês escutar algum barulho estranho, porque tá tendo obras aqui no IFRO, é por isso que tá... não é na sua casa, é aqui na gravação. Mas assim, a questão da volta presencial, eu vejo também que, igual você falou, ela trouxe a oportunidade de você, principalmente na nossa turma que foi a que entrou na pandemia, né, de poder estar mais perto do colega, né, conhecer melhor, né, e tudo mais. Então, assim, te deu mais momentos, mais horas perto dos seus colegas, dos seus amigos e tudo mais. Mas também, em contrapartida, durante a pandemia, você conseguiu estar mais perto da sua família, né? Hoje, para mim, é algo muito complicado, né? Todo mundo tem suas tarefas, eu moro hoje junto com meu pai e com minha irmã, e durante a pandemia eu consegui estar mais próximo do meu pai. Meu pai também acabou trabalhando no EAD, né? Então, algo que eu não tinha antes, né, de poder conviver com meu pai, conversar com meu pai e tudo mais, a gente, né, mesmo que de forma ali muito restrita ali dentro de casa, mas estar mais próximo dele, né? Porque, por exemplo, meu pai ele não mora em Vilhena, ele mora em uma outra cidade. Por conta da pandemia e do EAD, ele conseguiu trabalhar de forma, né, remota, através do home office. Então, esses 2 anos aí, mais ou menos, né, de pandemia, também me trouxe essa oportunidade de estar mais dentro de casa, poder conviver mais, né, com a minha família. O que hoje já no presencial já me afasta bem mais, igual a Isabel falou, você já falava, né? Às vezes a gente vem 1h da tarde aqui, vai direto até 9, 10 horas da noite. Então, assim, antes o que era só um cansaço mais mental, né, acabou se somando com mais um cansaço físico. Às vezes você passar aqui o dia todo e você é doido pra tomar um banho, você não consegue tomar um banho. E a gasolina altíssima. A gasolina cara, né? Então, assim, são coisas que o presencial te tira e te, né, dá, né? Então... Outra coisa que pegou muito também é que em casa eu tava assistindo a aula, eu podia fazer qualquer coisa, não precisava ficar ali o tempo todo prestando atenção. Aí voltou pro presencial e agora você tem que ficar sentado o tempo todo concentrado. É muito difícil. Antes o professor não via nossa cara para saber se a gente estava entendendo ou não. Hoje em dia, principalmente sem a máscara. Hoje em dia é impossível o pessoal não ficar mexendo no celular durante a aula. Porque, nossa, exige muita atenção ficar prestando atenção. O professor olha na cara do aluno e vê o desespero, quando fala que vai passar trabalho, né? A questão, antes, para apresentar um seminário, né, que a gente tem muito aqui, a gente ficava com a câmera desligada e apresentava tranquilamente. Hoje em dia você já tem que... Tem toda aquela... Nossa, demais.
muita ansiedade, porque... muita ansiedade pra colocar isso em dia. Também tem a parte do quesito de ter que botar os projetos, né? Bem custosos. né? Então, quando você entrega tudo online, né, acaba que financeiramente compensa mais pra você. Só que é bem legal a gente ter esse contato, né, com, tipo, impressão de projeto, porque configuração de pena, a gente vê que quão importante né? Essa coisa de imprimir realmente, cara, atrapalha muito o meu financeiro, encadernar e não sei o que lá, mas é uma coisa muito legal, assim. Eu acho muito bonitinho depois que fica impresso, sabe? Dá um orgulhozinho, assim. É prazeroso, tanto que o nosso primeiro projeto plotado foi agora em projeto 5, já no quinto período, né? Projeto 4. Projeto 4. Né? Então, assim, a gente ficou em 4 projetos aí, sem ver nada. Só vendo ali e tal, e você vê, né, todo um processo materializado na folha, né, numa prancha, né? No final das contas, né, fica muito prazeroso você poder ver isso fisicamente, né? E poder mostrar também para as pessoas, que eu ia mostrar meu projeto para meus pais no computador e eles não entendiam nada. Aí agora eu abro a folha, olho, eles mostram até para os vizinhos. Eu mostrei pra minha avó aqui no projeto, ela não No celular nem via. Acho que uma coisa que a gente se acostumou muito com o EAD foi a pressa de acabar alguma coisa, porque a gente tinha as aulas, né? As aulas nunca duravam todos os tempos, né? E aí quando duravam, aí eles disponibilizavam, sei lá, a aula pra gente reassistir, quem não conseguia participar, a gente tinha essa possibilidade de acelerar as aulas. E aí foi aí onde a gente começou pelo menos eu, assim, eu comecei a me afundar nas redes sociais, sabe? Ficava lá pra ver notícia e pra me distrair também do que tava acontecendo, né? E aí eu comecei a me acostumar muito com vídeos curtos por conta de adiantar, né, as videoaulas. E aí eu comecei a ver muito o Instagram, e aí aqueles vídeos curtos de 15 segundos, story, o Reels, né, de tipo, no máximo 1 minuto. Aí depois entrou o TikTok, foi quando o TikTok ficou muito, muito utilizado nessa época da pandemia. E aí acabou, cara, eu sou uma pessoa extremamente, muito mais ansiosa do que eu era antes da pandemia. Não consigo escutar áudio em uma vez, assim, sabe, tranquilo. Quando eu começo alguma coisa eu já quero terminar, eu não vejo a hora de terminar. Inclusive eu não vejo a hora de terminar essa semana, porque é muito trabalho, eu só quero terminar tudo, entregar tudo, né? Independente se eu ficar de recuperação ou não, eu só quero acabar logo com isso. E eu me tornei uma pessoa muito, extremamente ansiosa. A faculdade também, né, isso foi antes da pandemia. Cara, eu me comparo muito com todo mundo que estuda comigo. Ainda mais a gente que tem outras turmas que pagam matéria com a gente. E aí, às vezes, a turma é, sei lá, 2018, né? Como vocês. E tá fazendo algumas matérias com a gente. E às vezes o conhecimento é um pouco maior, a bagagem é um pouco maior. E ainda assim, eu fico me comparando. Nossa, teve matéria de projeto que eu fiquei tipo, eu não vou apresentar o meu projeto, cara. Que humilhação é essa? A comparação pega demais. Eu acho assim que a nossa geração ela tá enfrentando um desafio assim muito grande, né? A partir da nossa assim foi onde começaram, agora você falou, a entrar a parte de redes sociais, né? Os smartphones, computadores, né? Isso tem trazido muitos problemas, né? Eu falo, a gente tá na geração fast food, né? A geração que quer tudo muito rápido, quer aprender a mexer nas coisas muito rápido, quer às vezes em 1 hora entender todo um conteúdo, né? Então isso traz bastante problema nessa questão de ansiedade, né? Porque assim, se a gente falar aqui o que é ansiedade? A ansiedade é medo daquilo que a gente ainda não viveu, né? E a depressão é sofrer por aquilo que já passou, né? Então a gente fica muito nesse medo, né? De qual vai ser a nossa qualidade como arquiteto, né? Será que a gente ainda não consegue entender e visualizar tudo aquilo que a gente perdeu, né? Então a gente fica muito preocupado de quando a gente formar, a gente for para o mercado de trabalho, aquilo que a gente vai encarar, né? Por conta desses problemas que a gente enfrentou durante essa pandemia. Eu acho que a ansiedade pode causar até bloqueio, né? Porque a gente tá tendo muita dificuldade em projeto. Inicial a gente... Ai, é péssimo, porque daí quer terminar logo, mas daí não quer parar e pensar. Essa parte do conceito. É muito complicado, daí acaba gerando mais ansiedade, porque você não tá fazendo nada e vai virando
um tropeço. E aí, consequentemente, né, a ansiedade é um problema da nossa saúde mental e aí, cara, acaba consequentemente afetando a nossa saúde física também, porque eu sou tão ansiosa que eu não consigo comer devagar. Eu, tipo assim, eu como muito rápido, né? E isso, eu comecei a desenvolver isso lá no meu ensino médio, que eu comia muito rápido pra ter mais tempo de dormir. Mas aí na faculdade agora eu como muito rápido. E a faculdade também não é só também na ansiedade, né? Porque a gente às vezes não consegue nem dormir direito. A gente não dorme, a gente não come. Começa a sonhar. Começa a sonhar. Já sonhei muito com projeto, com trabalho. Eu tava desesperada, aí eu dormi, aí eu sonhei com trabalho. A casa te engolindo, né? A casa me engolindo. É um filme, isso é um desenho. Aliás, um dos meus projetos foi resolvido em sonho. Eu também. Esses dias eu tava, gente, eu não consigo mais ter ideia pra isso, não consigo ter, não sei como solucionar isso. Falei, eu vou dormir, vou dar uma pausa. Aí eu dormindo, tive um sonho e solucionei o problema daquilo. Cara, isso nunca me aconteceu. Será que é tipo aquele negócio de inglês que dizem que quando você tá fluente em inglês, você sonha que tá falando inglês? Daí, no caso, você sonha que tá solucionando. Já Cara, aconteceu, não sei, já aconteceu certo. muito comigo de estar ali mexendo no projeto e tal, e aí eu deito na minha cama, desligo meu computador, apago a luz, aí começo. Nossa, eu podia ter feito isso aqui, dá pra eu fazer isso aqui, eu vou mudar isso aqui. E aí eu levanto, ligo meu computador de novo e volto a mexer, porque a cabeça, Sim. a gente tava Não falando... para, né? A gente não dá descanso pra nossa Não. cabeça, isso vai acumulando. Então, eu acho que o nosso cansaço mental, ele é bem mais do que o físico. Com Por isso certeza. que causa ansiedade, depressão. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, em off, sobre essa questão da explosão de informação que a gente tem. Né? A cada minuto, a cada segundo, a gente recebendo informação disso, a gente recebe informação do outro lado do mundo que está acontecendo. As coisas hoje é muito mais fácil, né? Você consegue ver artigos, coisas que são traduzidas. Então, assim, a gente não está preparado para conseguir absorver tanta coisa e conseguir separar cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua caixa, né? Então, assim, igual a gente fala, a gente até entrou num problema muito grande, né? Vocês falaram sobre a questão de comparação, né? As redes sociais nos trouxe muito isso, né? De às vezes querer se comparar, às vezes querer ter o mesmo desempenho, né? De pessoas famosas, né? Pessoas que têm se dado bem, né? Com as redes sociais, e isso tem trazido muitos problemas nessa questão de comparação, de não conseguir absorver, guardar. Você falou sobre a questão do descanso, né? Por exemplo, a questão de quem faz academia, ela precisa ter um período de descanso. Se ela não descansar aquilo que é necessário, sei lá, 7 horas, é melhor que ela nem vá treinar, porque ela pode às vezes se lesionar, pode às vezes se machucar. E a questão do estudo é a mesma coisa. Se você não entender que você precisa respeitar o seu corpo, respeitar a sua mente, vai chegar algum momento que você vai estourar, né? E eu vejo que na nossa fase aqui, na nossa turma, né, a gente está muito lá no limite, já a ponto de algum momento... Tô quase estourando. Estourar, porque a gente não está sabendo, né, como lidar com isso, né? É um problema que a gente... Igual a gente falou sobre a questão da pandemia, a gente ainda, os problemas que a gente enfrentou na pandemia, a gente ainda continua guardando, né? Então vai precisar um momento que a gente vai precisar parar e colocar cada coisa no seu lugar pra gente ficar saudável, né? A gente tá muito acostumado a sobreviver e não tá conseguindo mais viver, né? Não, Então, a gente vive em prol da nossa faculdade, né? Porque assim, eu comecei a estagiar, então eu estagio de manhã, aí de tarde é faculdade, quando eu não venho pra faculdade é trabalho da faculdade, aí à noite faculdade, final de semana faculdade, então a minha vida toda tá sendo em prol da faculdade e eu não vejo a hora de acabar os 5 anos, entendeu? Porque é o tempo todo faculdade, então é sonho, você acorda pensando, cara, eu tenho que fazer tal coisa e você deixa de compartilhar momentos com a sua família, com seus amigos por conta da faculdade. Eu já perdi muitos momentos, menos no final de semana agora, que eu falei, não, eu não vou perder esse momento, eu vou viajar, entendeu? Aí eu larguei tudo com a minha dupla. E daí Maravilhosa. eu perdi por causa. Só foi pescar e eu fiquei em casa. Mas é isso, tá? Desculpa, cara. Mas esse quesito aí, principalmente nas entregas finais, que parece que, nossa, acumula tudo. Eu já passei por momentos de ir pro churrasco e levar meu computador, gente. Ficar 1 hora ali, mas dizer, não, gente, vou ter que
abrir aqui que eu preciso terminar esse projeto. E daí toda essa tensão chegou num momento que eu tive um ataque de pânico, gente. Eu tive assim, meu coração acelerou demais e eu fui medir minha pressão, tava 16/11, tipo, já tava num momento muito crítico. E daí que eu percebi que eu tinha que desacelerar. Então hoje, em momentos que eu tenho assim, ansiedade, eu paro, desligo, vou fazer outra coisa, vou caminhar, ou eu me permito assistir alguma coisa, me distrair e depois eu volto mais relaxada, porque senão... E a gente se cobra bastante, né? Porque eu mesma, quando eu tiro um tempo, tipo, não, eu vou descansar. Eu fico, cara, por que eu tô descansando? Esse final de semana mesmo, que eu tava viajando pra casa dos meus parentes, o tempo todo eu tava, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Nem parece que eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer. E eu me culpo, entendeu? E são coisas mínimas. Às vezes, parar pra fazer um café, tomar um café lá na paz de Jesus, assim, calma, vendo o céu, eu fico... Por que eu tô fazendo isso? Sendo que eu deveria estar fazendo projeto. Inclusive aqui, nesse momento, eu tô, tipo... Podcast tem que acabar pra eu ir pra casa fazer projeto. Verdade. Algo que a gente precisa também entender assim, com bastante humildade e gratidão é a questão da solidariedade, né? Eu vejo assim, eu falo por mim, teve muitos momentos que eu tive bastante dificuldade e que, né, cada um teve a sua participação, né, de poder me ajudar, de poder me auxiliar. Às vezes você tá, né, cansado e você consegue ter uma ajuda do colega, né? E eu vejo assim que isso é muito importante dentro da graduação, você conseguir ter pessoas próximas a você, né, que pode te dar um suporte no momento que você... A gente vai estar em algum momento mal, né, mas também entender que vai ter algum momento que você vai precisar ajudar, né, ter essa humildade de poder ajudar, né, no momento que for para ajudar, né, e isso vira um ciclo, né, você ajudar em um momento que você vai precisar ajudar, né, e eu vejo isso por mim, né, que eu consegui chegar até aqui, né, a gente está terminando aí o 6º período, né, tá indo pro 7º, né, muito por conta dos colegas, né, dos amigos que a gente vai fazendo durante o curso, né, isso é algo fundamental para você conseguir chegar até o final. Dificilmente, você pode conseguir, mas dificilmente você vai conseguir chegar sozinho até o final, né, da graduação. E você tentar chegar sozinho, você vai perder muitas coisas, né, que é muito importante também, né, a questão de relacionamento. Quando a gente sair daqui, a gente vai trabalhar com outros profissionais dentro da arquitetura, a gente vai ter que trabalhar com outros profissionais. E se a gente não aprender a lidar com esses problemas aqui, saber o momento de, né, perdoar, a gente vai brigar, vai conversar, vai resolver, né? Isso a gente vai continuar, não vai acabar aqui dentro da faculdade, né? Então é algo que é muito importante a gente, né, amadurecer isso durante esse processo que a gente está dentro da graduação. E não desistir, né? Eu, por exemplo, estou no 8º semestre, já saindo dele para ir para o TCC. E eu penso até hoje, como é que eu cheguei aqui? Porque eu já pensei muito em desistir, principalmente no início do curso, que era muita novidade, né? Muita coisa nova, e eu não estava sabendo administrar. E tinha alguns trabalhos pontuais que eu não estava entregando como eu gostaria de entregar. Assim, não dava certo. Eu dedicava o meu máximo e não dava certo, talvez por falta de bagagem. E aí teve professores que, nossa, eu lembro até hoje que a professora Ariane pegou e falou, gente, entregar trabalho incompleto é melhor do que não entregar. Vai te ajudar, pelo menos na recuperação você ir vai te ajudar. Então, assim, não tenta descobrir a cura do câncer, tenta dar o seu máximo no que você tem, para você conseguir chegar até o final. O mercado de trabalho é lá pra frente, pensa no agora. Então, ajudou muito. Depois que você aprende isso, né, parece que te liberta. Sim. Porque eu sou da turma 2018, então eu vivi 2 anos antes da pandemia e 2 anos na pandemia. Mas até antes da pandemia eu desisti de 2 projetos, gente. Quem sabe a matéria de projeto ela é muito grande, são 5 aulas, é difícil de você encaixar depois com outras matérias. E eu acabei desistindo simplesmente por eu chegar no final. Eu fazia até as últimas aulas, mas na entrega final eu falava, não tá bom. Tipo, não quero. E eu não entregava. Meu Deus. Então, e o professor depois me falava, olha, se você tivesse entregado, você teria passado com 6. Não estava perfeito, mas você conseguiria passar. Tem que fazer tudo de novo, né? Isso, aí eu tive que fazer de novo, e aí eu ficava, meu Deus, por quê? E acaba que você se cobra muito, mas depois que você percebe, assim, que realmente não é assim, que é uma fase de aprendizado, talvez você não conseguiu resolver tudo, mas pelo menos você observa o que está faltando, já é algo de grande valia, né? Pra você. Eu acho que a gente quer ser perfeito demais, né? Sendo que a gente tá aqui pra aprender. Sim. E daí a gente acaba... surtando. A gente teve recentemente entrega de paisagismo.
Eu pensei que a gente não ia dar conta, eu pensei que a gente ia ficar De dependência, refazer a E matéria. acabou que a gente tirou uma nota assim muito alta. Além das nossas expectativas, a gente esperava tirar 20, a gente tirou 52 de 60. E pra gente não tava bom. E a gente entregou tudo que a professora pediu, sabe? Então assim, a gente... E ela via a nossa evolução, ela via que, tipo assim, realmente a gente não vê a nossa evolução, né? Mas ela falou, gente, eu tô desde o meu primeiro momento, tendo o primeiro contato com vocês, então... E realmente a gente analisando a evolução do nosso projeto foi, tipo, cara, da água pro vinho. E que nem os professores de projeto sempre faz, gente, faz o arroz e feijão. Porque é o mais simples, você vai conseguir fazer do que você inventar moda. E eu e a Júlia, a gente leva isso pra todo o projeto nosso, porque no início a gente tem muitas ideias, muitas ideias, só que acaba que a gente não consegue encaixar por conta de tempo, realmente dedicação, porque são muitas matérias, às vezes a gente tem que escolher qual que a gente vai se dedicar primeiro. E é isso, faz o arroz e feijão, eu e a Júlia, a gente faz o básico, entrega o básico pra ter a nota pra passar. Gostaria de entregar um projeto a nível Zaha? Sim, usar a Radid, Não vou conseguir, não vou. Talvez Gente, no final, Pessoal, assim, foi um prazer muito grande a gente compartilhar desabafar com vocês aqui, né? Assim, o curso de arquitetura, ele nos exige muito, né? Muito tempo, muito esforço, muita dedicação, né? Em alguns momentos a gente precisa abrir mão de algumas coisas, mas isso faz parte do processo. Mas eu tenho certeza que em alguns momentos, né, você vai conseguir sentir prazer, né, em ver os resultados, né, do seu esforço. Então, se você é estudante de arquitetura, né, se você está pretendendo fazer arquitetura, né, eu espero que você consiga entender, né, tudo o que a gente trouxe aqui para vocês, os desafios, né, as dificuldades, mas entender que é uma profissão muito bonita e que vale a pena você sofrer, mas chegar até o final. Então, é isso que a gente tinha para passar para vocês. Um abraço e até mais.